Olá, a paz do Senhor. Neste vídeo nós vamos tratar sobre o papel da pregação no culto. Qual é o papel da pregação nos nossos cultos, nas nossas reuniões? Qual é a importância disso? Qual é a importância da pregação? Qual é o papel da pregação no culto cristão? Então, nós vamos tratar desse assunto neste vídeo. Nós vamos tomar por base a lição de número 12 da Revista dos Adultos, da CPAD. E o título da lição número 12 é este mesmo, o papel da pregação no culto. E essa lição será ministrada no próximo domingo, dia 24 de março de 2024. Então, no tópico, nós vamos decorrer os tópicos 1, 2 e 3. Cada tópico tem os seus subtópicos, geralmente 3 subtópicos. E nós vamos fazer um resumo de cada tópico com seus subtópicos, ok? O primeiro tópico vai falar sobre o ministério da palavra e o seu propósito. Mas antes de falarmos sobre o ministério da palavra e o seu propósito, esse termo, ministério da palavra, nós tiramos da Bíblia. Ele é encontrado na Bíblia, em Atos capítulo 6, versículo 4, no contexto da instituição dos diáconos, onde Pedro e os apóstolos vão separar ali 7 homens, os diáconos, para cuidar da parte social da igreja, atender uma necessidade social da igreja. E nas palavras do próprio Pedro, junto com os apóstolos, vão dizer: nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Quando nós falamos sobre o ministério da palavra, nós estamos falando sobre o serviço à palavra. A exposição da palavra, ou a pregação da palavra, é um serviço, pois ministério, ministros, no seu original grego, vem de serviço, vem de serviçal, vem de remadores, aqueles remadores dos navios antigamente. Então, é um serviço à palavra, um serviço à palavra de Deus. Então, o ministério da palavra, esse termo ministério da palavra, ele se origina aí em Atos capítulo 6, versículo 4. E também, uma coisa muito importante, que a pregação, a exposição da palavra, o ato de pregar, ele é uma ordem no próprio Jesus. Quando Jesus, um dos versículos que nós podemos utilizar, é Marcos capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse pregais, ele no seu original, de acordo com o Strong, dicionário Strong, ele diz que ele tem a conotação de ser um arauto, ser um mensageiro, de levar uma mensagem oficial. Então, quando a gente fala de pregar, nós estamos falando de alguém que está trazendo uma mensagem oficial de outro alguém, de um rei, de alguém mais importante, de um governo. Ele é um representante, ele é um arauto. Ele está trazendo, então, essa mensagem para os seus ouvintes. O contexto, o significado de pregação é esse: trazer uma mensagem que não é sua para os ouvintes. No nosso caso, nós estamos trazendo a mensagem de Deus para a humanidade. E aí no tópico primeiro nós temos o ministério da palavra e o seu propósito, dividido em 3 subitens: a pregação como proclamação, o caso emblemático de Lídia e a pregação como instrução. Então, quando nós falamos sobre a pregação como proclamação, é porque na exposição da palavra, na pregação, nós estamos anunciando Deus, nós estamos anunciando Jesus, nós estamos anunciando Deus e os seus feitos, nós estamos anunciando Deus como amor, Deus como misericórdia, Deus como pacificador, Deus como perdoador de pecados, Deus como juiz de toda a terra e de toda a humanidade. Enfim, tudo que é relacionado a Deus, nós anunciamos através da exposição da palavra, através da pregação da palavra. É por isso que a palavra de Deus ela é muito importante, porque ela proclama os atos de Deus, ela proclama Deus e os seus atos, Jesus como Salvador. Então, a pregação como a proclamação, ela tem essa conotação de anunciar Deus e os seus feitos. E aí nós vamos ver no subitem 2, o caso emblemático de Lídia. Lídia, como nós sabemos, ela era uma comerciante, uma vendedora de púrpura, e Paulo, quando estava em Éfeso, quando estava em Filipos, mais propriamente dito,
ele pregando o evangelho, ele anunciando o evangelho aos sábados, Lídia escutava. E através das mensagens anunciadas por Paulo, Lídia se rende ao evangelho. Lídia aceita Jesus, se converte ao cristianismo. Por quê? Porque o teor da mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. Paulo falava sobre Jesus. Okay? Paulo deixa isso bem claro em diversas situações. Nós podemos conferir isso também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 24, onde Paulo vai dizer aos coríntios que ele não foi até eles com sublimidade de palavras, nem com sabedoria humana, mas com a sabedoria e poder de Deus, anunciando a Jesus e a este crucificado. Então, a mensagem, o conteúdo da mensagem, o teor da mensagem de Paulo sempre era Jesus. E quando nós anunciamos a Jesus em nossas pregações, há a conversão, a libertação, a cura, a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho genuína, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E o Espírito Santo atua através da mensagem genuína do Evangelho. E a mensagem genuína do Evangelho sempre será Jesus. As pregações motivacionais, as mensagens motivacionais, as mensagens de cunho de prosperidade, elas têm o seu propósito, elas têm o seu valor, mas nenhuma mensagem pode ser comparada em poder com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem que tem Jesus como centro, ela sempre trará uma transformação na vida de quem a ouve. Então, o que aconteceu com Lídia pode acontecer também em nossos dias, desde que nós preguemos o evangelho verdadeiro. E aí nós temos a pregação como instrução. A exposição da palavra na igreja, ela também traz instrução, ela traz crescimento espiritual. Quando essa exposição é genuinamente bíblica, ela é 100% bíblica, ela é pautada nas escrituras, ela traz um crescimento espiritual saudável. Ela traz um crescimento espiritual tanto do indivíduo como da igreja como coletivamente, e esse crescimento espiritual ele se expande para a sociedade, ele se expande para a comunidade. Por quê? Porque através da palavra nós crescemos espiritualmente e aí nós vamos nos identificando mais com a palavra, parecendo mais com Jesus, e esse parecer mais com Jesus nos faz resplandecer. Então, a pregação ela também serve como instrução. Ela serve para exortar, ela serve para corrigir, ela serve para consolar. Então, ela traz uma edificação na igreja, ela traz através da instrução, através do ensino, através do discipulado, nós vamos crescendo espiritualmente saudáveis. E aí nós temos o tópico 2, que é o ministério da palavra e a sua importância. Então, qual é a importância do ministério da palavra na igreja? E aí nós temos 3 subitens. Primeiro subitem, a edificação da igreja. Segundo subitem, formação de valores. E o terceiro subitem, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Primeiro subitem, a edificação da igreja, nós já falamos um pouquinho. A exposição da palavra ela traz edificação, né? A igreja está edificada em Cristo, está fundamentada na palavra. A fundamentação da igreja está na palavra, que nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todos os nossos princípios e valores estão contidos na palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. De acordo com a filosofia, de acordo com a teologia liberal, a Bíblia apenas contém ou a Bíblia se torna a palavra de Deus quando é lida em assuntos de fé e salvação, mas nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, ensinar, redarguir e instruir em justiça, ok? E aí quando nós falamos de formação de valores, nós vivemos hoje, o mundo moderno hoje, ele vive o que nós chamamos de, o que a filosofia chama de modernidade líquida. Bauman, um filósofo polonês, ele que
cria essa ideia, nele se inicia essa ideia de modernidade líquida. O que significa essa modernidade líquida? Significa que não existe padrões, não existe regras, não existe princípios estabelecidos como padrões, como regras, não existe valores. Então, eu vou me adequar conforme as minhas necessidades. Eu vou me adequar conforme as circunstâncias aparecerem. E aí eu vou mudando os meus padrões, eu vou mudando as minhas atitudes conforme eu precisar. Por isso que é líquido, né? Ele se desfaz, ele se faz e desfaz, e ele se adapta conforme as circunstâncias. Porém, para nós cristãos, isso não existe. Para nós existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é Jesus. Essa verdade absoluta é Deus. E Deus estabelece padrões. Deus estabelece padrões de vida, valores, princípios morais. Então, hoje nós vivemos uma sociedade que não tem mais princípios morais. A imoralidade, a corrupção, a falta de amor é pautada numa cultura humana. Então, a cultura humana ela faz isso, né? E a formação dos valores cristãos, ela é anunciada, ela é exposta através da exposição da palavra, através da pregação da palavra. Então, a pregação da palavra, ela também traz para nós os valores cristãos, os padrões estabelecidos por Deus para uma sociedade, para o ser humano. E é através desses padrões que nós encontramos na Bíblia que nós pautamos a nossa forma de viver, né? E aí, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Hoje a cultura é uma cultura humanista, né? E tudo que é humanista é falho. Por quê? Porque o homem, ele pensa em si mesmo. O homem tem orgulho, o homem pensa na sua autopreservação. E isso vai mudando uma cultura, e uma cultura sem Deus é uma cultura sem valores. Uma cultura sem Deus é uma cultura sem princípios. Porque tudo que é pautado no homem é falho. É falho. Então, essa cultura sem Deus é uma cultura depravada, é uma cultura imoral, é uma cultura corrupta e, quando não, diabólica, tá? Então, os padrões são invertidos. O que a palavra de Deus estabelece como certo, a cultura humanista, ela diz que é errado. Ela diz que é preconceituoso. Então, através da exposição da palavra, nós vamos resistindo a essa cultura humanista. Nós vamos resistindo a essa cultura diabólica. Através da exposição da palavra, dos princípios estabelecidos na palavra, dos valores cristãos, nós vamos fazendo frente a essa cultura sem Deus, né? Então, essa é uma das mais importantes motivos da exposição da palavra de Deus, porque ela traz princípios e valores, padrões de vida estabelecidos na própria palavra. E aí no tópico 3, para nós concluirmos, o ministério da palavra e a sua fundamentação. A fundamentação deve ser cristocêntrico e a fundamentação deve ser bíblico. Então, toda pregação, toda genuína pregação do evangelho, ela é cristocêntrica. Ela vai falar sobre o plano da salvação, ela vai falar sobre Jesus, ela vai falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, vai falar sobre a graça, vai falar sobre regeneração, santificação, fé, enfim, a vinda do Senhor Jesus. Então, os temas das pregações devem ser cristocêntricas. Toda pregação cristã, ela tem que apontar para Cristo. Se a pregação não apontar para Cristo, ela não é uma mensagem genuinamente cristã. Eu posso falar de motivação, eu posso falar de prosperidade financeira, eu posso falar de cura, eu posso buscar o que eu quiser. Mas a minha pregação, para ser uma pregação, um anúncio do evangelho, ela tem que falar de Jesus. Ela tem que apontar para Jesus. Ela tem que ser bíblica. A fundamentação do cristianismo é bíblico. Nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus. Nós acreditamos na Bíblia como a única regra de fé e prática do cristão. Então, a nossa igreja é sim fundamentada na palavra de Deus em Jesus Cristo. A nossa igreja, ela precisa sempre pregar uma mensagem cristocêntrica. É Jesus que salva. É Jesus que transforma. É Jesus que muda as vidas.
é Jesus que cura depressão, ansiedade, tormento, qualquer outro tipo de doença. Então, somente a mensagem sobre Jesus, a mensagem que tem Jesus como centro, é a mensagem que vai trazer mudança de vida no coração das pessoas através da atuação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, que o nosso assunto principal seja sempre Jesus. A pregação no culto, a importância da pregação no culto, o papel da pregação no culto é anunciar Deus. Então, resumindo a lição, o papel da pregação no culto é anunciar Deus e os seus feitos. O papel da pregação no culto deve ser Cristo. O papel da pregação no culto serve para edificação da igreja, para mudança de vidas, para a mudança da sociedade, para estabelecer os princípios e os valores contidos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.